Esta é a CNN, a maior do mundo, líder em independência. Olá, boa noite. Estamos ao vivo com Agora CNN. São 11h16 pelo horário de Brasília. Eu, como sempre, conto com a sua companhia na noite dessa quarta-feira, dia 23 de fevereiro, mas não estou sozinha não, eu conto também com a minha equipe do Agora CNN. A gente tem muito assunto para tratar, começando pelo leste europeu. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse durante um discurso hoje que a Rússia aprovou uma ofensiva contra a Ucrânia. Imagens de satélite mostram a movimentação de veículos militares na fronteira entre os dois países e o Conselho de Segurança da ONU se reúne de novo para discutir essa escalada da tensão no leste europeu. Decisões nas últimas horas que o mundo todo está de olho, Renan de Souza. Muriel, a tensão aumentou e muito nas últimas horas na comunidade internacional. Há uma apreensão muito grande. Na noite desta quarta-feira, a Rússia fechou o espaço aéreo no leste ali da Ucrânia e, neste momento, 3 aeroportos na região leste da Ucrânia não estão funcionando. Daqui a pouco, o Conselho de Segurança das Nações Unidas se reúne às 11h30 da noite para discutir essa crise ali no leste europeu. E, claro, a gente vê até imagens ao vivo da ONU. Nós vamos trazer todas as informações atualizadas. E deputados discutem agora o projeto de lei que pode liberar os jogos de azar aqui no Brasil. Nola Robertos. Exatamente, Muriel. A bancada evangélica está tentando obstruir. A ideia era que esse projeto fosse colocado em votação apenas depois do Carnaval. 3 requerimentos de pedido de retirada de pauta foram apresentados, mas o presidente da Câmara, Arthur Lira, se manteve firme e está decidido em analisar esse projeto de lei ainda nessa noite, nem que vá à sessão até a madrugada, viu, Muriel? Daqui a pouquinho eu trago os detalhes. E passou de 200 o número de mortes causadas pelo temporal em Petrópolis. O trabalho para encontrar desaparecidos continua na cidade. Lucas Madureira. É isso, Muriel. O número de mortos já chega a 204. Nesta quarta-feira, as equipes de resgate entraram pelo 9º dia consecutivo de buscas. Isso porque há ainda pelo menos 51 pessoas que continuam desaparecidas. E durante esse trabalho, nesta quarta-feira, um resgate surpreendente. Daqui a pouquinho eu volto com mais detalhes sobre essa história. Agora, sobre a pandemia da Covid-19, apesar de ter registrado quase 134 mil casos nessa quarta-feira, o Brasil está com a menor taxa de transmissão da doença desde o fim do ano passado. Everton Souza. Precisamente desde o dia 25 de dezembro. Esses dados são da plataforma Infotráquea, da USP, criada para o monitoramento da pandemia. A taxa de transmissão atual é de 0,96. Isso significa que 100 pessoas transmitem o vírus para outras 96. Algumas semanas atrás, a gente se lembra que essa taxa de transmissão chegou a ser de 1,75. A gente começa o Agora CNN falando sobre uma movimentação militar cada vez maior na fronteira da Rússia com a Ucrânia. Se ontem a gente acompanhou uma movimentação muito diplomática, o que a gente viu hoje, quarta-feira, foi uma movimentação muito grande de tropas militares bem ali na fronteira entre Rússia e Ucrânia. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ele disse que os russos aprovaram uma ofensiva contra o país. Essa informação foi dada num discurso nas primeiras horas da quinta-feira, lá na Ucrânia. Assunto para o nosso editor de internacional que está acompanhando tudo aos pouquinhos, que informações vão chegando a todo momento, mesmo agora, comecinho já, quase comecinho de madrugada, fim de noite. Renan, boa noite para você, muito bem-vindo aqui no Agora CNN. Quais são os destaques do que tem acontecido neste momento lá no leste europeu? Olá, Muriel, boa noite para você e para todos que nos acompanham. Eu volto ao estúdio com você. Obrigada, Nolan. Qualquer novidade, por favor, nos chame. Mas agora o nosso assunto são as eleições de 2022. Depois do pré-candidato João Dória cogitar desistir de concorrer ao Planalto, o PSDB afirmou que o destino dele não deve ser o governo de São Paulo de novo. O nome de Rodrigo Garcia já é dado como certo para concorrer no estado. A gente vai ver esse e outros destaques dos presidenciáveis. Pelo aumento ocorrido em relação ao fundo eleitoral.
Agora tem giro de notícias pelo Brasil. O Documento Nacional de Identidade, o DNI, foi lançado pelo governo federal nesta quarta-feira. Ele vai reunir informações de vários registros, como o título de eleitor, a carteira de trabalho, o certificado militar e a carteira de habilitação. A partir de março, o DNI começa a ser emitido aos servidores públicos. Para a população em geral, o documento vai estar disponível só a partir de fevereiro do ano que vem. 76 bilhões de reais é o montante que o governo espera arrecadar com concessões de rodovias ao longo do ano de 2022. No total, serão 7 grandes leilões no ano, que compreendem mais de 6 mil quilômetros de estradas federais e estaduais que vão ser concedidos a empresas privadas. E no Rio de Janeiro, o veleiro norueguês de 108 anos, conhecido como o barco mais ecológico do mundo, ancorou nessa quarta-feira por lá. A embarcação, que não gera contaminação, então, está fazendo uma viagem de 100 mil quilômetros por todos os oceanos do planeta. O objetivo é colher informações sobre a biodiversidade e alertar sobre a necessidade de preservar a vida marinha. Com equipamentos de última geração, como robôs não tripulados e sensores, o barco mede os níveis de contaminação nos oceanos. E o Senado decidiu adiar para depois do Carnaval a votação dos projetos sobre o preço dos combustíveis. Um dos relatórios até chegou a ser lido durante a sessão dessa quarta-feira, mas não teve consenso. Vamos chamar o Nolan Hubertus de novo, que também acompanhou essa história toda. Nolan Hubertus, de novo, adiado de novo. A gente fala desde o começo de janeiro que isso era uma prioridade do governo federal e também do Congresso, pelo que parece, mas só vão cada vez mais empurrando com a barriga. Conta os detalhes pra gente. Perfeito, muito obrigada pelas informações. A gente vai fazer agora uma pausa muito rápida aqui no Agora CNN e na volta a gente vai atualizar, claro, toda essa situação de invasão iminente que a gente está acompanhando ali no leste europeu, na fronteira entre Rússia e Ucrânia. E também vamos falar que mais uma vez foi pedido vista no julgamento que pode reduzir a quantidade de procedimentos cobertos pelos planos de saúde. E também o dólar fechou a quarta-feira cotado a R$ 5. Parece muito, mas essa é a primeira vez em 8 meses que a moeda americana reduz a esse valor. Agora, meia-noite em ponto pelo horário de Brasília, a gente faz uma pausa muito rápida. É rápida mesmo. Voltamos já já com novas informações e atualizações sobre o que acontece no leste europeu. Fique com a gente. Ela não fez faculdade de medicina, mas ela é essencial na luta. De 164 anos. Meia-noite e 3 pelo horário de Brasília, seguimos ao vivo aqui na CNN e agora nessa volta a gente volta para atualizar a situação aqui no Brasil. A gente tem, na verdade, uma informação nova que chega nesse momento, que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, autorizou, nesse momento, acaba de autorizar a operação militar na Ucrânia. Ou seja, as tropas militares que já estavam na fronteira entre Ucrânia e também a Rússia, agora sim, elas podem avançar, porque Vladimir Putin acaba de autorizar. Vou chamar a Renan de Souza, que está acompanhando neste momento, porque Vladimir Putin está falando nesse momento. E durante esse comunicado, ele falou isso. Muriel, exatamente. O presidente russo está fazendo neste momento este pronunciamento, né, na TV russa. Eu vou ler as informações que estão chegando aqui, que elas chegam de momento. Putin disse que a responsabilidade pelo derramamento de sangue vai estar na consciência do regime ucraniano. Ele também disse que, em caso de interferência estrangeira, a Rússia vai reagir imediatamente. Ele pediu para que os soldados ucranianos deixem as armas no chão, larguem as armas e voltem para casa. E no começo, até como eu falava na minha última entrada, era a primeira informação de que Putin fazia esse pronunciamento e autorizava essa operação militar na Ucrânia. Ele disse que não planeja ocupar o território ucraniano. Ele disse que vai realizar essa operação militar na região de Donbás. Essas são as informações que a gente recebe de instante, Muriel. Breaking News, CNN.
Portanto, só para marcar essa notícia que chega neste momento, que a gente já falava, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, acaba de autorizar a operação militar na Ucrânia. Lembrando, existem muitas tropas militares na fronteira entre Rússia e Ucrânia e agora sim, todas essas tropas têm autorização para começar a invadir. Nesse momento, são 6 horas da manhã em Moscou. A gente vê imagens ao vivo de Kiev, na Ucrânia, onde tudo pode começar a acontecer em instantes. Por enquanto, a gente vê uma calmaria, mas a gente vai seguir acompanhando ao longo dessa madrugada para ver o que pode acontecer depois dessa autorização. Renan de Souza segue com a gente por aqui, Renan, porque foi uma fala do presidente russo Vladimir Putin, né? Explica pra gente. Foi durante uma fala dele, e ele está inclusive falando, ele segue falando, você está de olho aí no que ele está falando com relação a isso, e ele autoriza neste momento a entrada das tropas militares. Renan. Um ano e também acontece em meio ao parlamento, né, uma análise pelo parlamento sobre a possibilidade de legalizar o porte de arma para autodefesa. Muriel. Muito obrigada, Matias Brotero. Por favor, se cuide por aí. Qualquer novidade, nos acione aqui ao longo da programação da CNN. Aproveito para agradecer a todos que participaram dessa cobertura. Ao Renan de Souza, nosso editor de internacional, que está comigo às 7 horas, acompanhando tudo o que acontece no leste europeu. Assim como a Denise Bobadilha, a nossa tradutora, que está fazendo tudo simultaneamente com a CNN Internacional. A gente chega ao fim desse Breaking News, que durou muito tempo. Muito obrigada pela sua companhia ao longo dessas últimas horas. A gente segue acompanhando todos os desdobramentos no leste europeu ao longo da nossa programação e, claro, do CNN Novo Dia. Um bom dia para você, se cuide e até mais.